Boa tarde a todos. Bem-vindos ao evento virtual Autor em Foco do Supremo Tribunal Federal. Nesta edição, nosso convidado é o professor João Trindade Cavalcante Filho. A abertura do evento será feita pelo secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do Supremo Tribunal Federal, Dr. Alexandre Freire, e terá a mediação da senhora Solange de Oliveira Jacinto. O professor João Trindade é doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Atualmente é consultor legislativo do Senado Federal, com atuação na área de Direito Constitucional, Administrativo e Processo Legislativo. É advogado e professor de Direito Constitucional dos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP. Este evento contará com a mediação da senhora Solange de Oliveira Jacinto, bibliotecária do quadro da Biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal. A senhora Solange Jacinto é também jornalista e especialista em gestão do conhecimento. Os participantes poderão enviar perguntas que, de acordo com o tempo disponível, serão respondidas ao final da exposição. As questões deverão ser encaminhadas pela ferramenta de perguntas e respostas da videoconferência, identificada como a sigla QIA, e serão repassadas à mediadora ao longo do evento. Para fazer a abertura desta edição, ouviremos o Dr. Alexandre Freire, secretário de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação do STF, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. O professor Alexandre Freire ministra aulas no IDP e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Ocupou a função de subchefe adjunto para assuntos jurídicos da Presidência da República e no Supremo Tribunal Federal ainda atuou como assessor especial da Presidência, é membro do Grupo de Auxílio à Comissão do Regimento Interno e editor da Revista Suprema. Doutor Alexandre Freire, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todas e todos. Para todos nós do Supremo Tribunal Federal, uma honra receber o professor João Trindade para mais uma edição do projeto Autor em Foco. O professor João Trindade tem uma história de sucesso em relação ao tema, é consultor legislativo do Senado da República, tendo participado de inúmeros projetos de lei, emendas à Constituição, assessorou diretamente congressistas em comissões parlamentares de inquérito e hoje nos dará a oportunidade de dialogar a respeito de um dos temas mais caros do direito constitucional, que é justamente o processo legislativo constitucional. O professor João Trindade, além dessa importante obra, que é uma obra vencedora pelas edições que já alcançou, autor de inúmeros outros trabalhos, entre os quais o Manual de Direito Constitucional, em coautoria com o ministro Gilmar Mendes, ministro desta Corte. Então, para todos nós, é uma grande satisfação e honra hoje ter a oportunidade de aprender com o professor João Trindade. Professor João Trindade, para todos nós, é uma honra. Seja muito bem-vindo ao Supremo Tribunal Federal e espero que o nosso evento de hoje seja muito significativo para todos nós. Um grande abraço. Devolvo a palavra ao cerimonial. Convidamos a senhora Solange de Oliveira Jacinto para mediar essa edição do evento Autor em Foco. Boa tarde a todos. Com muita satisfação que estou aqui para mediar mais esse evento. Gostaria de agradecer ao nosso público que está prestigiando aqui o nosso professor, né, o professor João Trindade, e eu queria apresentar aqui o livro para vocês, Processo Legislativo Constitucional, professor João Trindade Cavalcante Filho. Nós temos a edição aqui na biblioteca. Bom, professor, bem-vindo novamente. E a primeira pergunta, eu queria iniciar pelos agradecimentos. O senhor disse que a sua graduação foi dividida em 3 instituições. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre esse período? Bom, boa tarde a todo mundo que está aqui nos assistindo, ao vivo ou depois que esse evento também vai ficar disponível. Então, uma boa tarde. Eu queria começar, inclusive, agradecendo, doutora Solange, ao convite, ao gentil convite do amigo, professor e mestre de todos nós, doutor Alexandre Freire, para estar aqui nesse prestigioso evento, sempre um evento muito
quase de um reconhecimento mesmo de uma obra que realmente a gente fez com muito carinho, a gente editou com muito carinho, e que é realmente um momento, acho que é o momento máximo de um autor estar aqui num evento da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, comentando sobre a sua obra. Então, queria começar agradecendo demais o convite e dizer que, inclusive, ter esse evento também mediado na sua pessoa, doutora Solange, pela biblioteca Ministro Vitor Nunes Leal, é também uma honra muito grande para mim, até porque, eu vou dizer, eu sou natural de João Pessoa, Paraíba, vim para Brasília aqui no ano de 2005, e a primeira vez que eu entrei na biblioteca do Supremo Tribunal Federal foi uma honra imensa, foi uma felicidade imensa. A primeira vez que eu entrei no prédio do Supremo Tribunal Federal já foi uma alegria. Quando eu cheguei à biblioteca do Supremo foi uma alegria maior ainda. E eu confesso que eu nunca tinha passado pela minha cabeça ter um livro algum dia nas estantes dessa biblioteca e ainda mais participar de um evento como esse. Então, realmente é uma alegria muito grande para um autor. Todo autor, ele encara no livro como se fosse o seu filho intelectual. Então, a gente sempre fica muito feliz quando pode falar um pouco sobre essa obra. E, realmente, eu acho que esse livro, o Processo Legislativo Constitucional, que agora está chegando a mais uma edição, ele, de certa forma, ele é fruto dessa minha experiência que começou lá na graduação, de fazer essa graduação, vamos dizer assim, em 3 fronteiras, em 3 frontes diferentes. Eu acho que não é um caso muito comum alguém fazer 3 faculdades, 3 vezes a mesma faculdade em instituições diferentes. Mas, basicamente, foi porque eu comecei a fazer o meu curso de Direito lá na Universidade Federal da Paraíba, e aí foi quando eu passei num concurso aqui com lotação aqui para Brasília, e aí fui chamado para cá. E aí eu tive que migrar via vestibular para a Universidade de Brasília, para a UNB, e lá na UNB houve uma incompatibilidade da grade horária com os meus horários de trabalho, com as matérias que eu tinha feito na Federal da Paraíba, e eu terminei fazendo, também mediante vestibular, indo para o IESB, que foi onde eu me formei aqui em Brasília. Então, eu fiz 3 vestibulares, os 3 para o curso de Direito, cursei 3 faculdades diferentes, nas 3 a faculdade de Direito, e aí depois, finalmente, eu consegui me formar. Então, essa é a história, e foi um pouco nessas andanças que começou a ideia de escrever livro, ao estudar uma matéria, buscar um aprofundamento, buscar algo a mais e colocar ideias no papel. E aí foram surgindo alguns livros, e um deles, já não o primeiro, mas um deles foi justamente esse que a gente hoje comenta, que é o Processo Legislativo Constitucional. Obrigada, professor. Eu compartilho com o senhor dessa emoção de ter entrado a primeira vez aqui na biblioteca. A primeira vez que eu vim também, eu não imaginava trabalhar aqui algum dia. Eu sei a sensação que o senhor deve ter sentido, né? Claro, eu ainda não tenho um livro publicado, mas quem sabe um dia, né? Bom, professor, porque o senhor disse que tem uma contradição entre uma crença popular que desmerece, né, a importância das leis, e apesar disso, tem esses próprios grupos que fazem essa crítica, eles também reforçam esse pensamento quando eles não conseguem deixar de lado algumas antigas práticas, como o lobby, né, por exemplo. O senhor poderia comentar esse ponto? Claro, essa é uma questão que sempre me intrigou bastante. Quer dizer, quando a gente vai falar sobre processo de formação de leis, muitas vezes, assim, isso é menosprezado, sabe? Inclusive, até nas próprias faculdades, e aí vai uma constatação mais do que uma crítica, uma constatação meio que geral. Como você percebeu, uma coisa da qual eu entendo é faculdade de Direito, e existe uma questão assim meio comum, que nas faculdades a gente estuda muito o poder judiciário e muito pouco os poderes políticos, o poder legislativo, o poder executivo. Claro, também pelo fato de que muitos professores são advogados, são promotores, são juízes, então tendem a
dar um enfoque maior na questão do poder judiciário. E os estudos sobre o poder legislativo em geral e sobre o processo de formação de leis em especial, eles terminam ficando assim relegados a um segundo plano, segundo ou terceiro plano. E acho que na média da população, geralmente se entendem as leis como uma coisa descartável, uma coisa inútil, ou uma coisa que é feita de qualquer jeito, que é feita de qualquer forma. E realmente eu sempre achei uma contradição, quer dizer, a gente dá muito pouca relevância à lei no direito brasileiro, mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa muito quando uma nova lei é feita. E se a gente for olhar, basicamente, a história constitucional brasileira, mesmo na fase mais recente, ela é muito marcada por mudanças de leis. Quer dizer, a gente tem a Lei Maria da Penha, a gente tem a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a gente tem a Lei de Acesso à Informação, a gente tem a lei de delação premiada. Então, a gente, mesmo reconhecendo uma postura criadora por parte do Poder Judiciário, mas boa parte das grandes mudanças da experiência constitucional brasileira se deu por impulso legislativo, se deu por meio de uma mudança por meio de lei. E é exatamente essa questão que eu tentei dar a minha contribuição para, não vou dizer sanar, mas pelo menos minorar, pelo menos atenuar, que era a falta de estudos dogmáticos sobre como é que são feitas as leis. Os estudos dogmáticos, para quem está nos assistindo e não é da área jurídica, são os estudos que descrevem como a legislação funciona e como ela é aplicada. Ou seja, a gente não está dizendo como as coisas deveriam, como a lei deveria ser, mas quais as normas que estão em vigor. Um comentário das normas em vigor. E aí a gente tem várias obras clássicas sobre o tema de processo legislativo. Acho que posso, sem medo, citar duas aqui que são bem conhecidas, a obra do Processo Legislativo do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho e também a obra Princípios Constitucionais de Formação das Leis, do professor José Afonso da Silva, além de outros estudos mais pontuais, por exemplo, da professora Ana Cândida da Cunha Ferraz, mas, assim, houve uma espécie de uma lacuna geracional em que quase não havia um livro novo, um livro que comentasse o processo legislativo de um ponto de vista constitucional. Quer dizer, eu até pelas várias edições, terminei entrando um pouco também em citar alguns aspectos regimentais interessantes, do regimento interno da Câmara, do regimento interno do Senado, mas o enfoque aqui no processo legislativo de base constitucional, no processo legislativo de nível constitucional, foi para tentar um pouco amenizar essa lacuna, sabe? De trazer um livro que comentasse como o processo legislativo funciona no nível do que é previsto à luz da Constituição. Certo, professor. O senhor fala que, de outro lado, também, o senhor reconhece que o excesso de leis também tem seu lado negativo. Sem dúvida alguma, e acho que esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais eu depois inseri um capítulo 5 no livro, que é exatamente para tratar de legística, tratar de um tema que não é exatamente um tema de processo legislativo, mas é um tema conectado, um tema conexo. Porque realmente a gente no Brasil, até por uma tradição cultural que tomaria muito tempo aqui para explicar, mas a gente no Brasil, a gente tem uma tendência a querer resolver as questões por meio de lei. A gente tem uma tendência de querer legislar para resolver todos os problemas que podem ser resolvidos por meio de lei e os que não podem. Eu lembro que logo que eu entrei no Senado, isso já vai completar uma década, tinha havido aquela horrorosa tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul. E, assim, choveram solicitações de projeto de lei aqui para a consultoria legislativa para tratar sobre fogos de artifício, uso de fogos, ambientes fechados, proibir fogos de artifício em ambientes fechados. E a gente dizia, mas já é proibido. Não tem nada do que foi feito ali que estivesse dentro da lei.
Quer dizer, não era um problema de falta de lei, era um problema de falta de aderência à legislação, de falta de cumprir a lei. Então, quando se estuda o processo legislativo, se estuda, inclusive, os mecanismos pelos quais alguém pode apresentar um projeto de lei, mas também os mecanismos de, vamos dizer assim, numa linguagem mais coloquial, de criar barreiras à apresentação de projetos de lei, até para evitar ou diminuir, pelo menos, a incidência de projetos de lei desnecessários. Houve 2 episódios que eu considero interessantes. O primeiro, em 2019, eu sou membro de um grupo da Faculdade de Lisboa, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, liderado pelo professor Carlos Blanco de Moraes, que trabalha com formulação de regras comuns de legística para os países de língua portuguesa. Então, basicamente, cada país manda um representante periodicamente lá para Lisboa para a gente debater o que vai ser, o que a gente espera que venha a ser, um tratado de regras comuns de legislação para os países de língua portuguesa. E aí eles deram a inglória tarefa de cada representante do seu país apresentar a produção legislativa do país nos últimos 12 meses, no último ano. E foi um momento, assim, pitoresco, talvez seja a palavra, porque mesmo fazendo recorte da legislação brasileira nos últimos 12 meses daquela época, e só da esfera federal, eu não comparei estados e municípios, até porque só o Brasil é uma federação dentre os países de língua portuguesa, e mesmo assim, o Brasil tinha sozinho mais do que a produção legislativa de todos os outros países de língua portuguesa somados. Então, quer dizer, a gente não pode nem colocar na conta da cultura ibérica, sabe? Não pode nem dizer, não, isso é herança ibérica. Não, é algo realmente que a gente tem que ter cuidado aqui no Brasil com esse excesso de produção de leis. Até por isso, nas edições posteriores do livro, eu terminei inserindo esse capítulo 5, que é justamente sobre a legística, sobre a arte de redigir as leis e, inclusive, a legística material, que é a avaliação sobre qual deve ser o conteúdo de uma lei e quando é que uma lei deve ou não ser feita, deve ser editada. Certo. Pessoal, gostaria de lembrar aqui o nosso público que as perguntas podem ser enviadas pela nossa ferramenta QIA, ok? Professor, o título do livro é Processo Legislativo. O senhor explica que há uma diferença entre processo e procedimento. Qual seria essa diferença? Pois essa é uma diferença que é bem relevante para a gente entender, assim, do que é formado o processo legislativo. Primeiro, eu parto de uma premissa aqui no livro, que é a premissa de que todos os processos estatais têm alguns princípios em comum. E o que a gente chama de processos estatais? Os processos de produção de normas por parte do Estado. Processos estatais abrangem aqui o processo de natureza judicial, ou seja, ele civil, penal, trabalhista, etc., o processo de natureza administrativa e o processo de natureza legislativa. Quer dizer, eu tenho um processo judicial cuja finalidade é produzir uma resolução de caso concreto, na maioria das vezes, uma sentença, uma decisão judicial. Um processo administrativo cuja finalidade é produzir um ato administrativo, um edital de licitação, uma homologação de um concurso público. E o processo legislativo, que é o processo estatal, cuja finalidade é produzir uma norma jurídica geral e abstrata, a lei. Então, quer dizer, todo processo, conjunto concatenado de atos, conduzido pelo Estado, todo processo estatal, tem uma finalidade, a finalidade de produzir uma norma, seja uma norma concreta e definitiva, que é a decisão judicial, seja uma norma concreta de administração, que é o ato administrativo, seja uma norma geral e abstrata, que é a lei, o processo legislativo. Só que processo é uma palavra que vem do latim, né? Marcha para adiante. O processo, ele é o instrumento, ele é o mecanismo.
Ele é o conjunto de atos voltado a uma finalidade, a marcha para adiante, para produzir uma norma jurídica, no caso do processo legislativo, uma norma jurídica geral e abstrata. O procedimento é cada uma das espécies de sequências de atos que eu posso ter. Então, por exemplo, o processo legislativo, a própria Constituição prevê no artigo 59, que ele abrange, ele engloba a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Mas, ora, cada uma dessas espécies de normas, cada uma dessas espécies normativas vai trilhar um caminho diferente. Quer dizer, emendar a Constituição não é algo que se dê com as mesmas etapas e na mesma sequência de editar uma medida provisória ou de produzir um projeto de lei ordinária. Então, cada uma dessas espécies normativas tem uma sequência diferente de atos, tem um caminho diferente, tem um procedimento diferente. Então, nesse sentido, o processo pode ser encarado como o gênero, o instrumento por meio do qual as leis são feitas, mas o processo abrange várias sequências, vários caminhos diferentes, vários procedimentos. E mesmo cada espécie normativa, às vezes ela pode tramitar com caminhos diferentes também. Por exemplo, um projeto de lei ordinária, ele pode tramitar no seu caminho padrão, que é o procedimento comum ordinário, ele pode tramitar num procedimento que dispensa apreciação no plenário da Casa Legislativa, que é o chamado procedimento abreviado, e pode até tramitar com prazo determinado, que é o procedimento sumário, o procedimento da urgência constitucional. Por isso que eu costumo dizer, inclusive, aos alunos que processo é a viagem, procedimento é cada itinerário de cada viagem. Você vai ter a viagem de carro, a viagem de avião, voo direto, voo com escala, voo com conexão. Então, viagem é o ato de locomover-se de um lugar para outro. É o processo legislativo. Cada itinerário diferente, cada meio de transporte diferente é um caminho, é um procedimento que faz parte desse conceito maior de processo legislativo. Obrigada, professor. Professor, em relação aos regimentos internos, quais têm e quais não têm força de lei? Essa talvez seja uma das perguntas de $1 milhão, sabe? Sobre essa natureza jurídica dos regimentos internos. E aí a gente tem que diferenciar de qual tipo de regimento interno a gente está falando. Porque, por exemplo, os regimentos internos das casas legislativas, os regimentos internos da Câmara, do Senado, ou na esfera estadual das assembleias, das câmaras municipais, esses regimentos internos têm um nível legal, têm a mesma força de uma lei, porque eles são veiculados por intermédio de uma resolução. Então, por exemplo, o regimento interno do Senado Federal é a resolução número 93 de 1970, alterado depois por várias resoluções posteriores. Então, sendo o regimento interno das casas legislativas aprovado por resolução de cada casa legislativa, ele tem a mesma força, a mesma hierarquia que uma lei, embora com conteúdo diferente, com campos temáticos diferentes. Quer dizer, a gente vai ter como se a gente tivesse 2 servidores de carreira de nível superior, mas de carreiras distintas, quer dizer, os 2 estão na mesma hierarquia, digamos assim, dentro do organograma do órgão, do organograma daquela instituição, mas desempenhando atribuições diversas, desempenhando atribuições diferentes. Então, em relação aos regimentos das casas legislativas, eles, por natureza, têm força de lei. Agora, os regimentos internos dos tribunais é que são objeto de maior polêmica. Porque, por exemplo, o regimento interno aqui da Corte, aqui do Supremo Tribunal Federal, pelo menos em relação às disposições pré-constitucionais, o próprio Supremo entende que ele foi recepcionado pela Constituição de 88 com força de lei. Inclusive, isso gera até muito mal entendido. Às vezes o pessoal vai pesquisar determinada norma, mas o CPP, o Código de Processo Penal diz tal coisa, mas estão aplicando uma regra do regimento interno do Supremo. Alto lá, mas o regimento interno do Supremo é lei.
tem força de lei, foi recepcionado como lei em relação aos artigos pré-constitucionais. Em relação aos artigos pós-88, pós-constitucionais, aí a gente cai na controvérsia que existe na doutrina, porque alguns estudiosos vão dizer que os regimentos internos de todos os tribunais têm força de lei, com fundamentação numa leitura, vamos dizer assim, ampliativa do artigo 96 da Constituição. Já outras pessoas vão sustentar que não, que os regimentos internos de tribunais, exceto o Supremo pré-88, têm uma hierarquia infralegal, estão abaixo da lei, que é, inclusive, a corrente à qual eu me filio. Eu entendo como o artigo 96 da Constituição, tanto o inciso 1 quanto o 2, mas eles determinam que cabe a cada tribunal elaborar seu regimento interno com observância das leis processuais. Me parece que o regimento interno está para o regimento interno dos tribunais, que não o do Supremo, na parte pré-88, os regimentos internos dos tribunais estariam para a lei ordinária, para a lei processual, assim como o decreto regulamentar do presidente da República está para a lei ordinária. Quer dizer, do mesmo jeito que o presidente pode, nos termos do artigo 84, inciso 4º da Constituição, editar decretos para fiel execução da lei, decretos e regulamentos para fiel execução da lei, ou seja, atos de natureza infralegal, da mesma maneira, o judiciário pode editar seus regimentos com observância das leis processuais, como diz o artigo 96. Até porque Léon Digui já falava no seu Tratado de Direito Constitucional, célebre autor francês, ele dizia que entre a atividade jurisdicional e a atividade administrativa não há uma diferença ontológica, não há uma diferença de natureza, de ser em si. Tanto a atividade jurisdicional quanto a atividade administrativa são atividades de aplicar a lei feita pelo legislativo ao caso concreto. A diferença é que uma vai ser feita em caráter imparcial e definitivo, que é a jurisdição, a outra em caráter parcial e sujeito à revisão judicial, que é a atividade administrativa. Então, quer dizer, a meu ver, do mesmo jeito que o presidente da República pode regulamentar o que diz a lei, mas por meio de um ato infralegal, que é o decreto regulamentar, os tribunais podem editar seus regimentos internos, mas com observância da lei processual. Mas sempre com a ressalva do regimento interno do Supremo em relação às normas pré-constitucionais, que aí realmente parece isento de dúvidas de que se trata de normas que têm força de lei e que, inclusive, para serem alteradas, exigem uma lei. Professor, e com relação aos procedimentos especiais, né? Quais dispositivos legais exigem procedimentos especiais e por quê? Essa questão dos procedimentos especiais, ela deriva com perdão aqui da redundância, mas deriva da especificidade de cada objeto. Como assim? Quando a gente estuda o processo legislativo, embora o texto da Constituição, nesse capítulo, seja bem confuso, seja cheio de idas e vindas, eu brinco com os alunos da graduação, principalmente, que é como a peça de um quebra-cabeça. Está tudo ali, só que está tudo embaralhado. A gente tem que saber ir lendo numa sequência que seja mais racional e mais didática. Mas quando a gente vai estudar o processo legislativo, a gente costumeiramente estuda, primeiro, em detalhe, como é que se dá a tramitação dos projetos de lei ordinária, dos projetos de lei comum, dos projetos de lei simplesmente lei. Esse é o nosso padrão, esse é o nosso paradigma. E aí depois a gente vai estudar a tramitação específica, a tramitação especial das demais formas de lei, das demais espécies normativas. Então, aqui dá para fazer um paralelo com o que acontece, por exemplo, no direito processual civil. Primeiro se estuda a ação de rito comum, como é a petição inicial, as respostas do réu, a decisão, como é que o juiz vai sanear o processo, a fase de instrução, a sentença, os recursos e tal. Depois, quando se termina isso, aí se vão estudar os procedimentos especiais,
Tá, mas espera aí. Quando é uma ação de enunciação de obra nova, não, aí tem peculiaridades. Quando é uma ação de interdição, aí tem peculiaridades. Quando é uma ação de consignação em pagamento, aí já é diferente. Com o processo legislativo é a mesma coisa. A gente primeiro estuda a tramitação da lei comum, que é a lei ordinária. Aí a gente vai ver iniciativa e suas espécies, discussão, votação, incidentes da votação, sanção e veto, características, efeitos, prazos, etc., promulgação, publicação. Terminado o estudo do procedimento comum ordinário, da tramitação de leis ordinárias pelo seu rito padrão, que é completo, tem todas as fases, complexo, tem vários incidentes, e demorado, até porque, como gosta sempre de citar o ministro Gilmar Mendes, citar o ministro, também ministro Vitor Nunes Leal, que dá nome que é patrono aqui da biblioteca, o ministro Vitor Nunes Leal, ele costumava dizer que fazer leis é trabalhar com explosivos. Quer dizer, qualquer pequeno erro pode colocar pelos ares várias pessoas. Então, o processo legislativo de lei ordinária é feito para ter uma demora significativa, até para a lei ser refletida, para a lei ser pensada, várias mentes e mãos passarem por ela. As outras espécies normativas, todas elas vão ter alguma peculiaridade. Então, por exemplo, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, aí já vai exigir um quórum diferenciado, porque é uma decisão mais séria, um número maior de turnos, porque é uma decisão que precisa ser mais refletida. Não é qualquer um que pode propor projeto de lei, que pode propor uma PEC. Então, por isso que a PEC tramita por um procedimento especial. Medida provisória, também, embora ela, nas linhas gerais, siga a tramitação do projeto de lei ordinária, mas ela tem uma grande diferença, que é o fato de já estar em vigor, produzindo seus efeitos antes que o Congresso sobre ela delibere. A tramitação na fase das comissões é diferente, a sanção e o veto são diferentes. Então, quer dizer, os procedimentos especiais são os procedimentos de tramitação das demais espécies normativas, ou das emendas à Constituição, ou das leis complementares, que apesar de terem uma diferença pequena, mas é uma diferença significativa em relação à tramitação do projeto de lei ordinária, quer dizer, todas as demais espécies normativas vão significar uma tramitação diferenciada, vão significar uma tramitação que, em relação ao procedimento comum, vai ter alguma peculiaridade, ou seja, uma tramitação que, na comparação com o procedimento comum, vai ter alguma diferença, alguma peculiaridade. Pode ser uma peculiaridade grande, um procedimento completamente diferente, como é o da lei delegada, por exemplo. Pode ser uma peculiaridade pequena, como é o caso da lei complementar. Mas vai haver algum tipo de peculiaridade, de diferenciação, que torna aquele procedimento de tramitação daquela espécie normativa um procedimento de natureza especial, fora do padrão que é a lei ordinária, que é a lei comum. Tá certo, professor. Bom, e o que seria a técnica legislativa? A técnica legislativa, ela é a forma como é conhecida aqui no Brasil a chamada legística formal. Especialmente em outros países, há um estudo muito avançado, um estudo até bem mais antigo do que aqui no Brasil, da chamada legística, ou, como em outros países também se chama legisprudência, ou ainda ciência da legislação. É a ciência que estuda a lei. Veja, não é exatamente um tema de processo legislativo. Processo legislativo foca na dinâmica, foca em como as leis são feitas. A legística, ela já foca na própria lei em si, na avaliação da qualidade da lei, na avaliação das recomendações de redação e estruturação da lei, forma, e na recomendação sobre qual é o conteúdo que uma lei deve ter. Isso é o que abrange a legística ou teoria da legislação. Então, a legística, ela tradicionalmente é bifurcada. A gente tem a legística formal, que cuida de como uma lei deve ser estruturada, redigida, qual deve ser a forma que uma lei deve ter para se apresentar aos cidadãos.
E a legística material, que cuida de dizer qual é o conteúdo que uma lei deve ter, qual é a avaliação de impacto que eu tenho que fazer ao editar uma lei ou ao dar a uma lei o seu conteúdo. No Brasil, a gente estuda muito pouco legística material, questão da qualidade da lei, do conteúdo que a lei deve ter, o que é conteúdo de lei, o que não é, quando é que eu posso dizer que uma lei tem um bom conteúdo, quais os cuidados que se tem que ter ao dar o conteúdo a uma lei, quais os tipos de avaliações, de análises que eu tenho que fazer antes de editar a lei e depois que a lei já existe. Mas a gente no Brasil estuda, graças a alguns pioneiros, inclusive. É preciso que se traga o professor Ives Gandra da Silva Martins e o professor Ives Gandra da Silva Martins Filho, professor José Levi Melo do Amaral Júnior, professor Nelson Jobim, professora Fabiana Menezes Soares. Então, graças a alguns, vamos dizer assim, pioneiros nessa matéria, a gente estuda no Brasil já de um certo tempo a matéria da legística formal, a questão de como a lei deve ser redigida, estruturada, como a lei deve ser apresentada ao destinatário da norma. E é isso exatamente que compõe esse capítulo 5 do livro, que é a técnica legislativa. Que aí, na verdade, inclusive, numa primeira edição do livro, ele não contava com esse capítulo. Eu me ative, num primeiro momento, ao processo legislativo propriamente dito. Depois, a pedidos, aí eu fui inserindo algumas regras de técnica legislativa, de legística formal. E depois, a partir da quarta edição, e agora na vindoura quinta edição, aí a gente tem uma ampliação, inclusive, para trazer a parte de legística material. E que depois, inclusive, sem dar spoiler aqui, mas houve um evento há umas 3 semanas, mais ou menos, em que, junto com a professora Melissa Mestriné, o professor Vitor Marcel Pinheiro, o professor Gilmar Mendes e o professor Carlos Blanco de Moraes, surgiu a ideia de fazermos um manual brasileiro de legística, um manual de legística para o direito brasileiro, inspirado no que o professor Carlos Blanco de Moraes fez em relação à legislação portuguesa. Mas é um trabalho para daqui a alguns anos, mas a técnica legislativa, a técnica de redação, sistematização e estruturação da lei, que é regida na esfera federal, no plano federal, pela Lei Complementar 95, é tratada nesse capítulo 5 do livro, aliás, que faz, doutora Solange, não só um diálogo entre a Lei Complementar 95 de 98, a lei brasileira, e a legislação de outros países, notadamente os países de língua portuguesa, de países lusófonos, mas também com diálogo com outras esferas da federação, com a lei complementar do Distrito Federal sobre técnica legislativa, a lei complementar do Estado de Mato Grosso sobre técnica legislativa. Então, como eu tive a chance de ministrar cursos sobre legística e processo legislativo em algumas assembleias e algumas câmaras municipais, terminou que esse capítulo 5 do livro trouxe esse diálogo de fontes, digamos assim. Certo, professor. Essa é a quarta edição, né, do livro. Eu queria saber como que foi o processo de criação desde a primeira até essa última edição, e queria emendar também, o senhor disse que tem uma quinta edição saindo, né? Tem previsão dessa nova edição? Pois é, essa é uma parte que todo autor gosta de falar, que é como nasceu o livro, né? Eu tenho 2 filhas, a Júlia, de 7 anos, e a Isis, de 4 anos. Então, todo pai fala muito orgulhoso, não fala tão orgulhoso de si, mas fala muito orgulhoso dos filhos, no meu caso, das filhas. E os livros são os filhos do autor, então a gente olha com muito carinho, é como se olhasse o nascimento dele mesmo. E esse livro teve um nascimento que eu acho um pouco interessante. Ele nasceu em 2011, ele começou a brotar, digamos assim, em 2011, quando eu estava estudando para o concurso de consultor do Senado. Então, eu era, na época, analista jurídico do MPU, trabalhava na Procuradoria-Geral da República, e
estava buscando o concurso que, depois que eu o conheci, depois que eu vi a atividade que era o concurso dos meus sonhos, digamos assim, que era, graças a Deus, o concurso o cargo que eu ocupo hoje, que é de consultor legislativo do Senado, na área de direito constitucional, administrativo e processo legislativo, que são as matérias que eu gosto de pesquisar, de estudar, de aprender mais todo dia. E aí, obviamente, como a área era de direito constitucional, administrativo e processo legislativo, eu precisava mergulhar nesse tema, precisava realmente estudar esse tema. Eu já dava aula em cursos para concursos e alguma aula em algum curso de pós-graduação, como convidado, alguma coisa, de direito constitucional geral. E sempre gostei muito da parte do processo legislativo, até como eu boto na dedicatória, por influência do meu pai, professor João Trindade, que é professor de Direito também, professor de Introdução ao Direito, e que sempre gostou muito do processo legislativo. Então, eu gostava dessa parte, estudava bastante dessa parte, mas agora eu precisava dar um passo além, eu precisava pegar obras mais de peso. Não era estudar por bons manuais de direito constitucional, eu precisava realmente dar o passo além. E aí eu fui estudar não só os livros clássicos de processo legislativo, professor Manuel Gonçalves, professor José Afonso da Silva, professor Quilda de Gonçalves Carvalho, mas também pegar obras mais específicas, o livro do professor Menelik de Carvalho Neto, sobre a sanção no procedimento legislativo, pegar obras de base, como Montesquieu, o Espírito das Leis, etc., artigos da professora Fernanda Dias Menezes de Almeida, da professora Ana Cândida da Cunha Ferraz. E aí eu notei que estava, assim, sem falsa modéstia, estava ficando bom, sabe? Eu disse, tá ficando bom isso daqui, tá ficando completinho, tá ficando redondinho. Acho que se eu desse aqui uma aprofundada, isso virava um bom roteiro de aula, de estudo próprio. E aí fiz, acho que tinha umas 180 páginas. Compilação, fui escrevendo, pegava um livro, colocava tudo. E assim nasceu a primeira edição. Então, tinha 180 páginas em Word. Na publicação, aí a editora Juiz Podium já era uma editora pela qual eu tinha publicado outros livros, e aí aceitou imediatamente publicar o livro. E aí a gente publicou, deu acho que umas 290 páginas na impressão, publicou a primeira edição, a da capa azulzinha, azul mais ou menos da cor dessa caneca aqui, e foi um sucesso, graças a Deus. Foi realmente assim, havia uma lacuna no mercado, me parece, sobre um estudo aprofundado do processo legislativo a partir de uma visão constitucional. E aí, depois disso, foi publicado em 2012. Foi publicada essa primeira edição. Mas ainda tinha uma visão muito teórica, porque eu não trabalhava no Senado. Aí foi em 2012 também que eu fui aprovado no concurso, tomei posse. E aí já, como a gente brinca, já caí aqui na cova dos leões, já fui assessorar em medida provisória, MP dos portos, MP do setor elétrico, PEC, sabatina de ministro do Supremo, tudo. Então, já comecei a vivenciar mais o processo legislativo na prática. Aí, quando foi em 2014, eu vi que era hora de fazer uma segunda edição, trazendo algumas questões mais práticas. Algumas questões que quem está de fora não conhece, e quando você está dentro tem coisas que você nem imagina. Tem temas, isso é interessante, tem temas que eu escrevi lá na primeira edição, aos quais eu dei uma importância grande, e quando você vai ver na prática, você diz, tá, mas isso aqui, desculpa, é interessante discutir na teoria, mas isso aqui não é relevante para a prática. E tem outros temas que, a partir da vida prática, você jamais pensaria naquilo. Um caso diz respeito à CPI, mas também está no campo temático. Uma vez eu fui consultado sobre se CPI teria poderes de exumar corpo, determinar a exumação de corpos. Eu disse, meu Deus do céu, primeira pergunta, quem quer exumar qual corpo? Qual é o interesse nessa questão? E segundo, como é que alguém pensou numa coisa dessa? Quer dizer, obviamente não vai estar lá nos comentários à Constituição de Pontes de Miranda, não vai estar comentando, porque nenhum autor vai ter uma mente tão fértil assim. Então, eu sempre tento trazer temas práticos
práticos, temas que são discussões práticas para o livro. E aí vieram a segunda, a terceira edição, e aí, graças a Deus, sempre com muita acolhida por parte dos alunos, por parte de cursos de pós-graduação, cursos de graduação, que também adotam o livro como obra de referência, em muito, para ser bem sincero, em muito pela falta de uma bibliografia mais específica sobre processo legislativo constitucional e também, sem falsa modéstia, pela qualidade da obra. Chegou numa qualidade interessante e aí vem sempre a busca por aperfeiçoamento, né? Quer dizer, aí veio a quarta edição. Na quarta edição, que foi de 2020, eu já estava no doutorado. E no meu mestrado eu não pesquisei sobre processo legislativo, mas no doutorado sim, é a interface entre controle de constitucionalidade e processo legislativo, porque tem a ver com controle preventivo de constitucionalidade, o controle de constitucionalidade feito nas comissões parlamentares. E aí, na edição de 2020, eu entrei no doutorado em 2018, defendi a tese em 2021, então, para a edição de 2020, que foi feita em 2019, já vieram alguns aportes de pesquisas que eu estava empreendendo no doutorado. Então, já veio também uma complementação. Eu também coloquei a parte de legística. Aí a gente já vai gostando do livro e querendo atualizar, querendo aprofundar um determinado tema, tirar alguma coisa que ficou sobrando, colocar alguma coisa a mais. E estou mandando hoje, inclusive, para a editora, os originais aprovados, o PDF aprovado da quinta edição. Da quinta edição 2022, que já vai, inclusive, trazer novos temas, novos debates, novas discussões a partir de questões práticas, de questões concretas e atualizações mesmo. O próprio Supremo Tribunal Federal teve muitas decisões relevantes sobre o processo legislativo de 2020 para cá, especialmente em relação à medida provisória, em relação ao processo legislativo nos Estados-membros. Então, são questões que vão ser inseridas para essa nova edição, que já deve estar em pré-venda, imagino eu, ainda agora no mês de junho, lá por parte da editora Juspódio. Muito bom, professor, obrigada. Bom, pessoal, a gente está se encaminhando aqui para os minutos finais, né, do nosso evento, mas antes nós temos uma pergunta aqui de uma participante, ela não se identificou, mas ela pergunta: professor, quando as pessoas veem que o senhor é consultor legislativo e também professor, não querem que seja o fornecedor de dicas para concurso, entre aspas, né? Quando que, pelo que vemos, na verdade, o senhor é um grande acadêmico. Como separar, na visão dos estudantes, essa imagem? Nossa, que pena que a pessoa não se identificou, porque é uma pergunta bem, bem interessante. E veja, a meu ver, não são coisas dissociadas, entende? Não são coisas... Claro, existe o terreno específico de cada um, de cada estudo. Mas pelo fato de estar com, me perdoem o coloquialismo, um pé em cada canoa, quer dizer, dando aula no curso para concurso e também no ambiente acadêmico, da graduação ao doutorado, eu brinco que eu só não dou aula no Jardim 2 porque não tem direito constitucional no Jardim 2, mas da graduação ao doutorado eu me faço presente, graças a Deus, e eu acho que assim, não são coisas excludentes, sabe? É claro que, por exemplo, quando eu entro numa turma de mestrado, de doutorado, ou mesmo numa turma de graduação, a gente tem outra abordagem, digamos assim, uma abordagem mais de crítica, de análise, de aprofundamento. Mas, por exemplo, existe às vezes uma visão, não é o caso de quem nos perguntou, mas existe às vezes uma visão um pouco estereotipada do estudo para concursos públicos, sabe? Por exemplo, esse livro nasceu de um estudo para concurso. Claro, um estudo para um concurso que tem uma característica um pouco diferente, de ter menos matérias mais aprofundadas, mas é um estudo para concurso. Então, hoje em dia, por exemplo, existem em determinados momentos de aulas preparatórias para concursos que se chega a um grau de aprofundamento, de sofisticação, que muitas vezes na graduação não se chega. Então, são, digamos assim, abordagens diferentes, mas o direito constitucional é o mesmo, o processo legislativo constitucional é o mesmo. Porque houve uma época em que realmente os cursos para concurso eram um pouco baseados naquela ideia meio, como é que eu posso dizer, um pouco quase que caricata de mnemônicos, etc. E não é muito a realidade hoje em dia. A realidade hoje em dia é realmente de que é necessário um aprofundamento.
E talvez o fato de eu conseguir transitar nesses dois mundos faz com que a gente possa girar a chave com mais facilidade, sabe? Na hora de preparar para concurso, é uma coisa mais pragmática, uma coisa mais expositiva, tem menos espaço para o debate. Já quando se vai para um curso de graduação, e principalmente na pós-graduação, aí já é um momento de debater, de ver outros pontos de vista, outras experiências, trazer aportes de outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que assim, não são coisas mutuamente excludentes, não. E eu confesso que, na qualidade de professor, as duas coisas me agradam. São dois ramos nos quais eu posso, inclusive, trazer minha experiência prática como consultor aqui do Senado Federal para ajudar um pouco a difundir o conhecimento. Eu confesso que eu, na qualidade de professor, me realizo em ambas as situações. Obrigada, professor. Eu queria dizer que eu fui sua aluna, inclusive do seu pai também. Tive aula no IMT. Que maravilha! Que Bom, honra! temos mais uma pergunta aqui da Lorena Brandão. Ela quer saber, então, se a 4ª edição está desatualizada para estudar para o concurso do Senado. Isso é uma questão interessante. Inclusive, eu ia dizer, assim, o próprio livro, de certa forma, ele também tem essa dupla personalidade, quer dizer, ele ajuda, graças a Deus, quando vou numa biblioteca do Supremo, do STJ, do TST, da própria biblioteca aqui do Senado Federal, ter o livro, você vê, às vezes, alguém na Secretaria-Geral da Mesa aqui do Senado com o meu livro, dá um orgulho danado, e também ver o pessoal estudando para concurso, consumindo também a obra, é uma coisa que dá muita felicidade. Então, Lorena, veja, não tá desatualizado, até para ser bem sincero, eu não acho que quem tem a 4ª edição precise comprar a 5ª edição. Não é uma questão de necessidade. Houve alguns julgados do Supremo, como eu disse, relevantes de 2020, que foi a 4ª edição para cá, mas assim, não é exatamente... são alguns julgados de pontos muito específicos ou que confirmam jurisprudência anterior. Tá? Ou trazer algum aspecto novo. Então, assim, são coisas que enriquecem a obra a ponto de eu querer inserir, mas que não tornam exatamente assim errado ou desatualizado o que está ali. Talvez tenha só um julgado, foi, salvo engano, na DI 6493, em que o STF mudou o seu entendimento agora em fevereiro de 2022 para dizer que proposta de emenda à Constituição Estadual tem que seguir o mesmo quórum da proposta de emenda à Constituição Federal, que é o quórum de 3/5. E isso era algo que realmente antigamente se entendia que não havia essa necessidade, tá? Mas assim, do ponto de vista da atualização mesmo, aí teve um novo julgado que o Supremo decidiu que as matérias de lei complementar estadual tem que obedecer por simetria às matérias de lei complementar previstas na Constituição Federal, mas não parece uma coisa que a Lorena, que está se preparando para o concurso aqui do Senado, precisa explorar com maior cuidado, porque é mais da esfera estadual. Então, não é que está desatualizado, assim, tirando esse ponto da ADI 6493, mas é realmente uma coisa mais de acréscimo, mais de trazer novos temas para o debate. Acho que quem tem a 4ª edição, não sei se a editora gostaria que eu dissesse isso, mas acho que quem tem a 4ª edição pode ficar tranquilo, não há uma necessidade premente de adquirir nova edição, não. Professor, muito obrigada pela participação. Deixa eu ver, bom, a gente não tem mais perguntas. Eu queria agradecer pela disponibilidade do senhor de participar aqui do nosso evento. Vou mostrar novamente aqui a edição que a gente tem aqui na biblioteca, tá? A 4ª edição, que até sair a 5ª, né? Nossos usuários podem utilizar essa daqui, ok? Professor, obrigada. Eu queria agradecer também aos participantes e também a todos que colaboram para a realização do nosso Autor em Foco aqui, doutor Alexandre Freire, nosso secretário de Altos Estudos, a nossa coordenadora de biblioteca, Luísa Galo, e ao cerimonial, que está sempre aqui nos dando esse suporte necessário. Professor, eu repasso para o senhor para fazer as considerações finais. Maravilha, doutora Solange, queria agradecer mais uma vez também ao convite do doutor Alexandre Freire
e dizer que eu estou sempre à disposição. É uma honra imensa. Eu já vou correndo quando terminar aqui, já vou atualizar meu currículo Lattes para colocar lá que eu tive a honra de participar de um evento tão bom e principalmente assim pela honra de participar no âmbito de uma instituição que eu admiro tanto, que é o Supremo Tribunal Federal, que acho que todos nós que somos da área jurídica e cidadãos em geral temos que ter o respeito devido pela instituição a quem a própria Constituição atribuiu, numa decisão fundante e fundacional, atribuiu a guarda dela mesma, lá no artigo 102. Então, quero agradecer demais o convite e agradecer especialmente a quem aqui nos assistiu ao longo desse período. Muito obrigada, professor. Uma boa noite a todos. Eu repasso ao cerimonial para fazer o encerramento. Tchau, pessoal. Até mais. Agradecemos a participação de todos. Com a devida autorização, declaro encerrado este evento. Tenham todos uma excelente semana.